Fernando Zanluc está aqui no estúdio comigo para falar sobre Dia dos Namorados. Tudo bom, Zanluc? Tudo bem, Gustavo. Vamos começar com uma pergunta aqui. Hoje eu vou poupar os nomes, não vou dizer os nomes aqui para não complicar a sua situação na sua casa. Já não está fácil, vamos complicar ainda mais, né? Depoimento de uma mulher. Eu estou me sentindo frustrada porque meu namorado sente um ciúme excessivo, me humilha, me critica e não confia em mim. Não posso nem me relacionar direito com os meus amigos. O que eu faço? Bom, primeiro que o ciúme excessivo é um problema grave e demonstra uma insegurança muito grande da pessoa que apresenta o ciúme. Inclusive, esse fato de ser agressivo também demonstra insegurança, né? Porque a agressividade sempre é filha do medo. Você só é agressivo quando você tem medo. Então, a pessoa que é ciumenta demais, ela precisa resolver o seu problema. É como se ele quisesse que a pessoa amada tivesse um amor exclusivista só para ele, não tivesse olhos para mais ninguém. Não pode olhar para o lado, não pode ter outros interesses. É quase que ele quisesse um amor incondicional do tipo materno. Alguma coisa não está bem resolvida para o ciumento. E a pessoa que tem um namorado assim precisa tentar ajudá-lo, mas se ele não conseguir resolver, não precisa se submeter a isso. Tem uma pergunta da Érica aqui, hoje eu vou falar teu nome, Érica, porque é uma ironia, né? Ela diz o seguinte: será que a dona Luzinete aconselha economizar no amor? A dona Luzinete é a nossa personagem sobre economia doméstica. Tem gente que se apaixona demais, né, Zanluc? Que se entrega demais para a pessoa. A gente pode ter um pouco de prejuízo com relação a isso ou se entregar no amor faz bem para o coração? Olha, eu costumo dizer que o amor nada mais é que você amar o bem que a pessoa lhe faz. Ou seja, quando você ama alguém, você ama o bem-estar que você tem estando com ela, as coisas que você constrói junto. Então, na verdade, você ama aquela pessoa pelo bem que ela te traz. O amor, eu sempre acho que ele não é o amor, ou ele é patológico, quando você ama a pessoa apesar de você mesmo. Ou seja, quando você coloca a sua felicidade na mão dos outros, quando você quer ver o outro mais feliz do que você próprio. Então, assim, na verdade, o amor é uma troca onde um vai somar na felicidade do outro. Tem uma pergunta aqui de um jovem que está há 3 anos já sem namorada fixa. Ele disse que teve muitas decepções amorosas, hoje em dia ele tem medo. Só de pensar em amor e em paixão, ele entra em pânico. Isso tem algum fundo de normalidade? Tem tratamento? Ele quer ajuda, Zanluc? Bom, eu costumo dizer que quando você erra demais na escolha amorosa, você tem que pensar no seu critério de escolha. Eu costumo dizer assim, se você escolhe uma, errar é humano, agora persistir no erro tem algum problema. Então, assim, se ele sempre escolhe... na pessoa, pode ser em você também. Não, porque quando você sempre escolhe pessoas que você se decepciona, você tem que repensar o seu critério de escolha. Tem alguma coisa errada que você está com a ideia errada sobre amor, ou sobre a expectativa, ou a maneira que você trata a pessoa. Quando se fala em relacionamento, eu sempre me frustro, eu sempre me dou mal. Você tem que pensar nesse sempre, porque no mundo tem de tudo, tem todos os tipos de pessoas. Pessoas confiáveis, não confiáveis, justas, injustas, amorosas ou não. Você se aproxima daquelas que você tem uma certa sintonia. Você precisa pensar nas suas escolhas. A Juliana, de Marilândia do Sul, diz o seguinte, que os homens bons estão casados. E aí, o que eu faço? Olha, não sei se estão casados, né? Lógico que tem uma faixa etária onde se costuma casar, depois de uma certa faixa etária isso vai ficando mais complicado. Mas eu acredito que exista par para todo mundo, se você souber procurar. Estou com 51 anos. Vale a pena buscar um relacionamento para morar juntos? Lógico. Isso, estar com alguém não tem idade, 50, 60, 70, 80. A gente precisa entender que amor é compartilhar, estar junto, é não ficar sozinho, é ter alguém para conversar, para também perturbar um pouco, né, incomodar, fazer uma caminhada junto. Qualquer idade. Isso é possível. A gente falou de idade, a Elisa de Joaquim Távora diz o seguinte, ela quer saber se prejudica o desenvolvimento aquele namoradinho inocente na pré-escola. Olha, eu tive namoradinha na pré-escola, eu conheço crianças que têm, é um namoro muito infantilizado, é mais ou menos que nem brincar de casinha para criança pequena, tem o papai e tem a mamãe. Quando é um namoro desse tipo, nesse estilo, que não tem, é óbvio, contato físico nem nada, eu não vejo problema. O problema está na precocidade de certas atitudes, isso sim. A Valda, ela disse que passou dos 50 e está sozinha há 5 anos. Ela pergunta onde estão os homens que querem recomeçar. Eu estendo a pergunta dela dizendo o seguinte, quem tem 50 anos tem que procurar uma pessoa da mesma idade, tem que procurar uma pessoa mais nova. Existe um certo preconceito, principalmente da família, né? Quem tem 50 vai namorar um menino de 30, um jovem de 30, ou namora uma pessoa de 60, que é da mesma idade. O que tem que fazer a pessoa para poder se relacionar bem e para que a família possa aceitar o namoro dela? Certos tabus estão sempre quebrados hoje em dia, né? O número de mulheres mais velhas casadas com homens mais novos tem aumentado bastante, acho que dobrou nos últimos 10 anos. Então, assim, na verdade, isso é uma questão, se eu vou
me unir com alguém mais jovem do que eu, mais velho do que eu, próximo da minha idade, isso tem muito uma questão pessoal de gosto, de afinidade, de espírito. Eu acho só que quando a idade é muito distante uma da outra, complica. Por causa de pique, expectativa de vida, um vai envelhecer antes que o outro. Então tem certas diferenças que eu acho complicadas quando a diferença é muito grande. Fora isso, acho que tudo vale. Depois de muitas decepções, eu criei um medo de intimidade, tornando as relações muito superficiais. Até que ponto isso é normal? Existem pessoas que têm muito medo de serem íntimas de alguém, porque na intimidade a gente se vê. Na intimidade nós vemos nossos defeitos, nós vemos nossas falhas e o outro também vê. Então tem pessoas assim, faz de conta que eu gosto muito de uma pessoa, mas não gosto dos meus defeitos. Então para eu mantê-la perto, eu tenho que manter uma certa distância para ela não me conhecer, porque eu acho que se ela me conhecer, ela não vai me querer. É complicado. Então tem pessoas que evitam a intimidade para evitar até o autoconhecimento. E de novo, se ela teve muitas decepções, tem que repensar no tipo de escolha que ela está fazendo. Sou 7 anos mais velha que meu namorado, sou muito insegura, isso é normal? Eu acho que, perguntando se isso é normal, acho que não só sobre a idade, a insegurança nos relacionamentos hoje é muito comum, Zanluca, a gente não confia, a pessoa sai de casa, acha que a pessoa está aí de repente por alguma coisa errada. Como é que a gente lida com a insegurança no relacionamento? Na minha opinião, se você ficar olhando fora, ou seja, as possibilidades que as pessoas têm fora do relacionamento, vamos falar assim, no trabalho, no tempo livre, no Facebook, na internet, se você ficar olhando para isso, você enlouquece. Porque as possibilidades realmente são muito. Eu acho que a sua única chance é focar no que existe no relacionamento. Se você acha que a pessoa é confiável ou não. Então, se a pessoa for confiável, você investe. Se por um acaso você se decepcionar, no máximo foi uma decepção e você foi honesto. Quem foi desonesto foi outro. Então, assim, tentar focar na relação que você tem e deixar o mundo lá fora sob certa vigilância, mas sem paranoia. Uma outra situação aqui, para a gente poder encerrar, aquela pessoa que vive brigando, mas não consegue largar da pessoa. Ela acha que o namorado não gosta dela, ela vive brigando e não consegue largar. E aí, o que faz? Não te aguento, mas não te larga? Olha, existem relacionamentos onde a gente costuma achar que o ódio é o contrário do amor. O ódio não é o contrário do amor, né? O contrário do amor é a indiferença. Então, quando as pessoas ficam brigando, às vezes se separam e ficam brigando, não se separaram, né? Só se separaram de casa, no papel, mas continuam com um tipo de relação. Precisa ver, assim, o que ela está dizendo que ele não ama mais, o que expectativa ela tem, o que ela entende por amor. Porque hoje em dia as relações são muito variadas, as expectativas são variadas. E se ela está insistindo muito e não está tendo retorno, talvez pensar por quê. Seja feliz com outra pessoa, né? Zanluca, obrigado, viu? Valeu, até a próxima. Até.